Bom dia. Simone. Tá conseguindo me ouvir? Já tem alguém aqui? Certo, parece que já tá chegando alguém. Live é uma coisa extremamente nova pra mim, viu, gente? Hoje é o primeiro dia, primeira live. Eu gostaria que vocês me dissessem se estão conseguindo ouvir bem, se estão conseguindo me ver bem. Oi, Simone. Tá dando pra ouvir bem? Eu não coloquei um foninho, mas coloquem pra mim se está dando pra ouvir, gente, por favor. Marinês, chegando aí. Edivane. Coloquem um oizinho, gente, que às vezes eu não conheço pela foto. Coloca um oizinho que aí aparece o nome de vocês e eu consigo ver. Vamos dar um tempinho pra gente começar. Assim chega mais gente, né? Pra gente falar sobre um assunto bem interessante, complexo. Roseli, Paula, Margot. Olá, bom dia. Estão ouvindo bem então? Que bom. Eliana. Ótimo. Que bom. Fico contente. Roseli. Flávia Dani. A Silvana. Mônica. Edivane. Que bom que vocês estão aqui comigo, gente. Eu fico feliz, viu? Bom, já são 12:05, né? Eu acredito que já dê pra gente começar a conversar um pouquinho. William, Roseli. Bom, então vamos lá. Bom dia, meus queridos. Como estão vocês? Eu espero que estejam bem na medida do possível, né? Porque diante do que nós estamos vivendo, realmente não está tão bem assim. Mas nós precisamos ser fortes para enfrentar tudo isso e conseguir fazer com que passemos da melhor forma possível por esse momento, não é verdade? Bom, eu sou Luciene Pereira, eu sou psicóloga clínica, eu sou formada pela Universidade de São Francisco, em Itatiba, São Paulo.
Eu gostaria de estar colocando para vocês que eu sou de Mandaguaçu, minha origem é daqui mesmo. Existem algumas pessoas que pensam que eu vim de fora, né, que eu não sou daqui, mas eu sou sim. Meus avós são pioneiros aqui da cidade, família Silvério Pereira, família Tramarim, Florenzano, e eu sou daqui sim, viu gente? Eu fiquei longe de Mandaguaçu por um período longo, porque eu estive estudando fora, né? Bem jovem eu fui para Jundiaí, São Paulo, eu estudei lá, me formei, trabalhei, minha vida profissional iniciou lá em Jundiaí e depois eu retornei para cá. Agora já faz um tempo que eu estou de volta, aqui minha terra natal, minha família, né? Me casei também por lá e voltei casada e hoje estou aqui, atuando em Mandaguaçu. Eu fiquei por 3 anos também atuando em São Jorge do Ivaí com clínica, São Jorge e Mandaguaçu, e agora eu optei por ficar só aqui mesmo, né? Ao retornar de Jundiaí, eu trabalhei na PAI, aqui em Mandaguaçu, fiz um trabalho social também no abrigo, que conhecido como Casa Lar, na verdade é um abrigo, né? Vida e Esperança. E em Jundiaí eu fiz um trabalho na prefeitura de Jundiaí muito amplo, também um trabalho com um projeto muito grande que tem lá, com crianças de rua, um trabalho social bastante grande também. Bom, eu acredito que... Oi, Rafa, você tá aí? Que bom, Rafa. Fico feliz que você tá aqui também, viu? Continue aí comigo. Bom, então, gente, é o seguinte. Eu me propus a falar com vocês a respeito desse tema, né? Tão complicado, tão complexo que é a depressão. Depressão é um tema que envolve muitas coisas, né? E eu acredito que muitos de vocês, se não passam por isso, conhecem alguém que estejam passando pela depressão, conhecem alguém, tem alguém na família, tem alguém que esteja sofrendo com a depressão e que infelizmente ainda é tão mal compreendida, né? É uma doença, eu gostaria já de início estar colocando para vocês que depressão é uma doença emocional, uma doença da alma, muito profunda mesmo, com diagnóstico difícil, né? A depressão é uma doença que impossibilita, é uma doença muito incapacitante. Ela tem funções que passam para o corpo físico também e deixam a pessoa bastante debilitada. Infelizmente ainda existe uma incompreensão muito grande pelo fato de diagnóstico não ser feito através de exames laboratoriais, exames de imagem, porque não vão constar, né? Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande para aceitar, muito grande para estar conseguindo lidar com isso, porque não aparece. Nós estamos muito acostumados a estar lidando com aquilo que nós vemos, não é? Aquilo que nós conseguimos ver, enxergar, palpar, é mais fácil lidar. Agora a depressão já não, então fica bem complicado, né? Como é um tema muito amplo, é um tema bastante extenso, eu fiz um roteirinho para a gente estar colocando, conversando um pouco, e eu vou seguir para não ficar tão extenso, né? Depois, no final, eu me proponho a estar respondendo algumas questões que vocês tiverem. Gostaria que vocês comentassem também, fiquem à vontade para comentar, certo? Então a gente vai estar batendo um papo, porque a intenção realmente é essa troca, né? Ana Selma, Edilane, William, Cleverson, obrigada por estar aqui com a gente. Então vamos lá, Isadora. Bom, então vamos começar pelo diagnóstico, né? Quem que faz o diagnóstico de depressão? Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Quem que faz o diagnóstico de depressão? Depressão, ele pode ser diagnosticado tanto pelo psiquiatra quanto pelo psicólogo, não importa. Existem pessoas que pensam que só o médico psiquiatra consegue fazer o diagnóstico da depressão. Não,
Nós também, enquanto psicólogos, podemos sim estar fazendo esse diagnóstico, tá? Nós conseguimos, pelo fato até mesmo do nosso tratamento, ter um tempo maior de acompanhamento com esse paciente, né? O psiquiatra, a consulta, vocês sabem que é mais rápida, ele está ali por um período curto, então, quando nós entramos, nós temos um tempo maior, nós temos condições de estar também avaliando de uma forma bem profunda, bem ampla, e nós conseguimos sim fechar esse diagnóstico, certo? É claro que, se dependendo do grau da depressão, às vezes vai ter a necessidade da medicação, né? E às vezes não, porque a depressão ela é classificada em 3 graus. Tem o grau leve, moderado e grave. O leve, a psicoterapia já é suficiente para estar trabalhando e estar conseguindo lidar e até mesmo sanando essa questão. O moderado, dependendo da situação, também só a psicoterapia já é suficiente. Claro, existem aquelas situações que o paciente pode entrar em crise. Então, durante a crise, às vezes, a necessidade da medicação também, né? Agora, a questão quando entra no grave, sim, é necessário que tenhamos esse acompanhamento também medicamentoso, porque aí existem as disfunções que são químicas, né, neuroquímicas, e que há necessidade da medicação. A gente precisa de estar fazendo esse acompanhamento, então, em conjunto. E quando eu procuro estar em contato com os médicos que acompanham meus pacientes, porque aí a gente consegue ter essa troca, a gente consegue trocar ideias, a gente consegue até mesmo conseguir definir algumas questões até relacionadas à medicação. Já aconteceu até partiu, né, do próprio médico entrar em contato comigo recentemente, que está tratando um paciente meu, e nós conversamos, é uma médica, nós conversamos e aí a gente trocou ideia de acordo com o meu andamento, né, no caminhar do tratamento. Ela também fez os ajustes medicamentosos. Claro que isso varia muito de profissional para profissional, né? Cada um tem uma forma de estar lidando. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho das dificuldades diagnósticas, né? Sim, existem dificuldades diagnósticas. Existem algumas dificuldades que prejudicam que esse diagnóstico seja fechado. Eu vou citar para vocês algumas delas. A falta de abertura do paciente. Um paciente muito acometido por depressão, ele já é muito incompreendido, muitas vezes pela família, muitas vezes pela sociedade, porque infelizmente ainda existe um preconceito muito grande com essa patologia, né? É muito grande o preconceito que eles sofrem, é muito complicado. Então, até mesmo quando ele chega até um profissional que vai estar ajudando ele nessa questão, ele tem a dificuldade em estar se colocando. Então, cabe ao profissional estar conseguindo fazer com que ele se abra, de alguma forma. Nós temos técnicas específicas, né? E a gente tem toda uma abordagem que consegue fazer com que esse diagnóstico seja fechado. Um dado muito interessante, que já de início eu gostaria de colocar para vocês, é o seguinte: segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Para cada pessoa que consegue, 20 tentaram. Gente, isso é muito triste. É muito triste, né? Essa pesquisa foi feita antes mesmo desse bendito coronavírus, né? Que chegou avassalando tudo de uma forma assim trágica. Imagina como serão os resultados dessa pesquisa após essa fase difícil que nós estamos vivendo. Então, o olhar para a depressão deve ser um olhar realmente muito atencioso,
Nós precisamos tirar essa venda dos olhos, deixar o preconceito de lado e conseguir estar lidando realmente de uma forma diferenciada com isso. Porque é uma doença que leva ao suicídio. Muitas vidas sendo ceifadas por causa da depressão. É muito sério mesmo, né? Precisamos alterar esse olhar. Nem tudo, gente, é depressão também, tá? Existem muitas pessoas que ficam tristes, desanimadas, passam por algumas situações que levam a entristecerem, a se fecharem. E assim, como o termo tem sido bastante utilizado, muita gente já começa, ela está depressiva, está com depressão. Não, depressão é diferente de apenas uma tristeza. Claro que toda depressão tem tristeza, mas nem toda tristeza é depressão, tá, gente? Por isso que precisa sim de fechar um diagnóstico. Aquele dia ruim, aquele dia mais triste, aquela situação que nos abalou e nos deixou para baixo, é normal, são coisas da vida, né? Mas a tristeza da depressão é diferente. Ela é muito profunda, tanto que ela afeta a alma do ser humano. É muito sério mesmo. A depressão, nós precisamos também diferir ela de outras doenças, né? Porque existem algumas outras doenças que são até mesmo físicas, que às vezes são confundidas com depressão. Então, nós precisamos, através desse diagnóstico, conseguir levantar se de fato é uma depressão mesmo. Com base no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é a nossa referência de diagnóstico, a depressão está classificada dentro dos transtornos depressivos. Então, ela é conhecida como depressão, né? É um termo comum a ser conhecido. Porém, depressão vai muito além. Existem os transtornos depressivos. Transtornos depressivos que precisam ser classificados, né? Essa depressão, por isso que às vezes as pessoas falam, mas eu também tenho depressão, mas eu não fico assim, não é? Eu creio que vocês conheçam algumas pessoas que falam assim, mas eu estou depressiva também, eu também tenho depressão, mas eu não fico tão assim como essa pessoa fica. Por quê? Porque existem transtornos depressivos. O transtorno de depressão maior é aquele que mais acomete. Aquele que leva a pessoa de fato para a cama, ela perde todo o sentido pela vida. Aquela pessoa que não consegue tomar banho, não consegue fazer a higiene pessoal, aquela pessoa que não tem nenhum gosto pela vida mais. É muito triste, é muito triste. E essa é aquela que tem riscos imensos de, por querer fugir daquela situação, atentar contra a própria vida. E é muito triste, né? A pessoa que chega nesse ponto. Então, enquanto família, enquanto pessoas próximas, nós precisamos estar muito atentos. Porque quando vai chegando nessa situação, a pessoa já não tem condições de por ela mesma buscar ajuda. De forma alguma, ela não tem condições, certo? Então, vamos lá. Quais são os sintomas clássicos da depressão? Sintomas clássicos da depressão, guardem bem. Eu coloquei aqui para vocês 9 sintomas. O primeiro classifiquei como humor deprimido. Humor deprimido. Então, afeta muito o humor da pessoa. Ela está realmente muito deprimida, é um estado de humor contínuo, né? Ela tem perda do prazer. Então, tudo aquilo que ela se sentia bem, ela estava feliz fazendo anteriormente, ela se realizava fazendo, sendo estudando, sendo trabalhando, sendo cuidando da casa, realizando qualquer atividade, seja ela qual for, ela perde totalmente o gosto. Ela não tem mais prazer em nada. Aquilo vai sendo minado, vai murchando dentro da pessoa. Ela vai ficando murcha. Imagina um maracujazinho. Imagina um ser humano ir murchando. É muito triste mesmo, né?
Existe, em terceiro lugar, a perda ou ganho de peso em um período muito curto. Então, a perda ou o ganho. Existem pessoas que perdem peso, existem pessoas que ganham peso. Só que é num tempo muito curto, né? A gente tem até uma métrica para medir, para fazer essa mensuração, que é ganhar 5% do seu peso em um mês ou perder 5% do seu peso em um mês. É muito rápido, muito grave, muito intenso, muito triste, né? Em quarto lugar, eu coloquei para vocês a desregulação do sono, né? A privação do sono, gente, é uma coisa extremamente grave, extremamente grave. A perda do sono, a privação do sono é um dos fatores que está intimamente ligado ao transtorno de depressão maior, que pode vir a chegar ao suicídio. Muito triste mesmo, né? Então, se a pessoa não está dormindo bem, cuide disso. Existem técnicas que nós ensinamos para que isso seja reparado. Às vezes, né, há a necessidade da própria medicação também para isso. Porém, é como eu coloquei lá anteriormente, se for classificado como uma depressão ainda que leve, ainda que moderada, existem situações, existem condições de ser tratado de uma forma bem natural, né? Sem partir para a química medicamentosa, porque nós sabemos que toda medicação tem os seus efeitos colaterais. Então, o mínimo que a gente conseguir fazer esse uso, melhor, né? Só em casos realmente que não tem como. Em quinto lugar, agitação ou lentidão psicomotora. Então, isso é uma coisa que a gente também observa nas pessoas com transtorno de depressão. Às vezes ela fica muito agitada, né? Fica elétrica, muito agitada, e às vezes ela também fica muito letárgica, uma pessoa muito lenta, a expressão corporal dela fica arrastada. Eu me lembro bem, existem alguns casos que vêm à memória da gente. Nesse momento eu me lembro de uma paciente que, assim, o corredor que ela transitava até chegar na minha sala para ser atendida, gente, era assim assustador o barulho que ela fazia com os pés, sabe? Batia o pé com força, era aquele andar pesado, carregado mesmo, né? Então, muito triste quando chega também nesse ponto. A perda de energia, a pessoa fica em fadiga, né? Ela está tentando, mas ela tem essa dificuldade. Então, é uma energia assim muito reduzida, muito, para fazer pequenas coisas, de repente para levantar-se da cama, para cruzar o quarto. É tão pesado fazer isso, é tão doloroso. O próprio corpo está tão pesado, tão debilitado, tudo dói, porque começa aqui, mas o corpo todo sente, né? Então, tudo está interligado. Aqui é a CPU, aqui é todo o resto da máquina, né? Deus, como sempre, muito sábio, e aqui está todo o comando. Ela sente também, em sétimo lugar, eu coloquei para vocês a culpa excessiva. É uma pessoa que sente muita culpa. Ela já sente uma culpa imensa por tudo isso. Ela não consegue entender de onde vem. Ela tem uma dificuldade muito grande para fazer essa leitura e ela ainda sabe o quanto que ela está sendo classificada, ela está sendo julgada, né? Porque se ela tivesse uma ferida, se ela tivesse um desvio na coluna, se ela tivesse alguma coisa cardíaca, né, que nos exames constasse, se ela tivesse varizes, um problema no fígado, um problema renal, o que fosse, seria mais fácil. As pessoas entenderiam mais, teria mais facilidade de ser aceito, não é?
A psicologia é uma ciência relativamente nova. Os países desenvolvidos já estão bem mais avançados, né? E nós aqui no Brasil ainda temos alguma dificuldade para estar lidando com isso. A sociedade tem dificuldade para estar lidando, então há uma incompreensão grande e as pessoas que têm a depressão têm essa dificuldade, se sentem culpadas por estarem se sentindo dessa forma. Não conseguem decodificar em palavras tudo o que elas sentem, então fica difícil. Elas, no 8º lugar eu coloquei como problemas de concentração. Então, aquilo que a pessoa tinha facilidade para fazer em leitura, em aprendizagem, não vai ter nesse momento, né? Vai afetar a cognição. Então, se ela lia bastante, pessoas assim muito cultas, intelectualmente bem, né, tem uma condição boa, ela fica bem debilitada também. E por fim, em 9º lugar, os pensamentos suicidas, né? Então, são pensamentos que povoam, que tomam conta e que vão fazendo com que ela deixe de querer viver, né? Só que esse diagnóstico, meus queridos, ele precisa ter 5 desses sintomas presentes, para a gente fechar como depressão. Só que os 2 primeiros precisam estar presentes, tá? Precisa ter 5, mas os 2 primeiros precisam estar presentes, né? Então, quais são os 2 primeiros? O humor deprimido e a perda do prazer. Então, tem quase todos os sintomas. Existem aqueles que têm menos, mas para classificar como depressão tem que ter 5, e os 2 primeiros têm que estar presentes. E o tempo de permanência deve ser superior a 2 semanas. Então, 2 semanas a pessoa deve estar se sentindo assim. Como eu disse para vocês, existem os graus, né, de depressão, leve, moderada e grave. Então, como que a gente classifica isso? A relevância de sofrimento, os prejuízos significativos. Então, qual é o grau de relevância na vida dessa pessoa? Quanto ela perde? Quanto ela está perdendo com a depressão? Quais são os prejuízos? Está afetando a rotina diária? Está afetando a vida profissional, a vida social, a vida familiar, né? A vida pessoal. Então, até quanto isso está afetando essa pessoa? É isso que a gente precisa estar avaliando para colocar num grau. As características são apática, ansiosa e a psicótica. Então, essas características aparecem muito na depressão. Existem pessoas que são muito apáticas, né? Já é uma característica dela. Existem pessoas que são ansiosas, e aí, em último grau, existem as pessoas que são psicóticas, né? Que já entra num grau mais extremo, onde vem as alucinações, onde vem os delírios, né? Quais são os fatores sociais de risco de depressão? Como eu coloquei para vocês que a depressão ela tem uma causa multifatorial, ela não está vinculada a uma questão única, né? Ela está associada a multifatores. Então, eu vou colocar para vocês, assim, alguns dos fatores que fazem parte desse desenvolvimento. Ter pouco ou nenhum apoio social. Existem pessoas que não têm apoio social. Elas têm dificuldade para se relacionar. Elas têm dificuldade para estarem se vinculando, elas têm dificuldade para manifestar aquilo que elas estão sentindo. Às vezes são extremamente truculentas também, né? Acaba sendo um mecanismo de defesa. Ela age dessa forma porque ela não dá conta disso, então ela acaba que não tendo esse apoio social. O divórcio, né? Muitas pessoas, quando passam pelo divórcio, acabam passando pela depressão. É um fator de risco, né? É interessante a questão do divórcio, porque, assim, aparentemente, as mulheres têm um grau de sofrimento maior com o divórcio.
e de início aparenta ser. Mas quem mais sofre com o divórcio são os homens. Isso é comprovado cientificamente já. Os homens acabam tendo uma dificuldade maior para estar lidando com essa questão. O estresse, né? O estresse a gente não precisa nem entrar em detalhe, porque todos já conhecem e sabem o nível de estresse que a sociedade anda, né? O baixo nível socioeconômico, as pessoas que têm um baixo nível socioeconômico muito intenso também têm uma maior probabilidade de desenvolver a depressão. Pelo fato de terem trabalhos que correm muitos riscos, né? Muita insalubridade, muita dificuldade para estar lidando com aquela questão, até mesmo a questão de moradia, insegurança, e daí por diante. Então, isso também contribui. A idade avançada, né? As pessoas que têm já uma idade avançada, a nossa sociedade não está olhando para os nossos idosos como deveria olhar. Nós moramos no Ocidente e o Ocidente tem ainda uma barreira para estar lidando com seus idosos, né? A gente vê que no Oriente eles têm um outro olhar para o idoso. Eles param, eles ouvem, eles dão atenção, eles conseguem realmente valorizar a história, a própria história, porque quando a gente para ouvir nossos avós, nossos bisavós, nossos pais, nós estamos conhecendo a nossa própria história, não é? E aqui a gente não tem muito isso, os idosos ficam muito de lado, é uma pena, né? E isso faz com que eles sejam presos para a depressão. O abuso infantil, né? O abuso infantil é um fator muito sério que ao longo da vida pode trazer a depressão para o ser humano. Isso é muito grave, né? E isso está muito ligado às mulheres. As mulheres, infelizmente, estão aqui novamente de uma forma muito bem intensa, porque isso acontece muito com o sexo feminino, né? O estilo de vida, né? Aquela pessoa que consegue lidar de uma forma mais positiva, de uma forma mais presente, realizada, essa pessoa consegue lidar melhor com a depressão. Agora, aqueles que já têm um estilo de vida um pouco mais, né, dificultoso, um pouco mais algumas situações que possam dificultar, ela acaba sendo também uma vítima mais fácil. O desemprego, né? O desemprego pode sim estar levando a pessoa a desenvolver a depressão. Estamos num momento bem crítico em relação a isso, né? Novamente, o sexo feminino aparece aqui, né? São as mulheres que têm mais depressão do que os homens. Os estudos mostram isso. Eu separei para vocês os fatores físicos ou biológicos de risco, né? Então, eu vou só passar o olho para vocês se familiarizarem, para ver se vocês conseguem identificar. A existência de algumas condições físicas, como uma dor crônica, né? É um fator de risco. A serotonina nessa situação cai, nessa condição ela cai. A história familiar de doença mental. Existem pessoas que já têm na história da família, né, a doença mental. Existem também a presença de outros transtornos, não só a depressão, mas outros transtornos também, né? Os problemas hormonais, novamente vem aí a mulher e o adolescente também, né, que tem muitas oscilações hormonais. A insônia e o distúrbio do sono. Os medicamentos, porque a gente sabe que até mesmo o próprio uso de medicação pode fazer com que a pessoa adoeça, né? O abuso de substâncias é um fator neuroquímico, ele pode trazer também o desenvolvimento, é um fator de risco, em relação tanto às drogas lícitas quanto ilícitas, né? A maconha, por exemplo, existem pessoas que fazem uso da maconha. A maconha, ela é altamente depressiva, é muito sério. A desregulação dos neurotransmissores baixa a serotonina. Então,
ela pode baixar a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. E estes neurotransmissores coordenam e são transmissores de alegria, ação e prazer. Então, essa desregulação, sim, aí precisa, muitas vezes, a questão da medicação para poder estabilizar o humor, né? Estabilizar novamente as químicas. Agora vamos colocar em relação a como estar lidando um pouco com isso, né? A depressão não pode ser ignorada, gente. Não pode ser ignorada. Nós precisamos estar atentos, não negligenciar. É muito grave, é muito sério mesmo. Todo órgão, quando precisa de uma assistência, nós imediatamente vamos ao médico para cuidar dessa questão, não é verdade? Agora, quando se diz respeito à depressão, nós precisamos também estar indo em busca de ajuda. Não podemos negligenciar, né? Tanto caso aconteça conosco, quando aconteça com alguém da nossa família, um amigo, porque existem pessoas que às vezes na família não encontram esse apoio, encontram num amigo, encontram em alguém, né, próximo, até mesmo no ambiente de trabalho, quem sabe. Mas o importante é que estejamos realmente atentos, né? Graças a Deus agora nós temos tratamento, graças a Deus. Quantas pessoas no passado sofreram tanto, e não tiveram como se tratar, não tiveram como cuidar dessa questão, né? Se tornaram crônicos. Em muitas questões, em muitos casos, a pessoa não tem condições de procurar ajuda, né? Então, nós, enquanto família, nós, enquanto pessoas próximas, precisamos estar realmente encaminhando essa pessoa para o auxílio. Não podemos negligenciar de forma alguma. Eu conheço casos que a pessoa, por ela já desistiu de viver. Ela já não acha que não tem mais cura, acha que ela não vale a pena, né? É como se assim, pra que investir em mim? Eu não valo mais nada, não tem necessidade. Porém, é aí onde entra alguém próximo, né? Alguém que ama de verdade e que consegue dar conta de estar procurando ajuda para essa pessoa, né? Uma coisa, gente, muito interessante é que nesse momento a pessoa que infelizmente parte para a questão do suicídio, na verdade ela não quer morrer. Ninguém quer morrer, né? Porque por mais difícil que a vida seja, a gente ainda conhece, né? Então é o nosso mundo conhecido. Quando parte para esse lado, é que de fato a pessoa não está conseguindo lidar com essa demanda tão triste, tão profunda e tão pesada, que ela acaba querendo fugir disso, né? A vida perdeu sentido e ela quer fugir. E aí nessa questão da fuga, o que acontece? Tirar a própria vida. Isso é muito triste, né? Nós não podemos deixar que isso aconteça de forma alguma. Ela já perdeu o sentido pela vida, para quê, né? Uma coisa também pontual que eu preciso colocar para vocês, urgente: cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento. Quem somos nós para julgar? Eu tenho pacientes que sentam diante de mim, já não é o primeiro caso, já tive vários que falam: gente, eu já julguei tanto quem veio no psicólogo, né? Eu já falei tanto, isso aí é coisa pra gente fraca. Que imagina, não preciso disso. Gente, eu ouvi ali diante de mim pessoas que colocaram isso e que depois falaram: gente, olha, Luciene, olha, que bom que eu superei isso e que hoje eu estou aqui. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Cuidar de mim, buscar a qualidade de vida para mim, porque nada estava fazendo mais sentido. E hoje eu estou ressignificando a minha história. Hoje eu estou me deparando com situações que eu nem acreditava que seria possível resgatar, né? Então,
Que bom que chegou nesse ponto, não é verdade? E agora, gente, uma coisa assim ainda mais grave que eu gostaria de abordar é quem vai à igreja, né? Existem pessoas que vão muito à igreja, que assim se definem, que se auto-intitulam como verdadeiros cristãos e que infelizmente julgam muito. Eu tenho pacientes que chegam para mim envergonhados, não falam para ninguém que estão indo no psicólogo. Sabe por quê? Tem vergonha que as pessoas saibam que ele é fraco. Porque já falaram para ele, ué, mas você não tem Deus? Você não tem fé? Quem tem Deus, quem tem fé não tem depressão. Meu Deus, gente. Que sério isso. Que loucura isso. Depressão é doença. Então quem tem pedra no rim não é de Deus. Quem tem um problema no fígado, no pâncreas, quem tem varizes não tem fé. Interessante, né? Claro que Deus é maior que tudo isso. Claro que Deus é grandioso e que Ele pode curar. Claro. Mas nós estamos aqui nesse mundo. Nós sofremos muito com tudo isso que nos afeta. E a depressão é uma doença da alma. A alma também adoece. A alma também precisa ser tratada. Então vamos desmistificar essa questão. Vamos desmistificar. A alma adoece e nós precisamos cuidar dela, assim como nos cuidamos de qualquer outro órgão do nosso corpo, né? Então, ajudem. Ao invés de julgar, ajudem. Lembra que eu falei para vocês que as mulheres são mais vulneráveis a estarem passando pela depressão? Então, as mulheres sim, são mais vulneráveis, mas infelizmente são os homens que mais cometem o suicídio. Existem pesquisas que mostram que as mulheres tentam mais que os homens o suicídio. Porém, a forma que elas utilizam para essas tentativas são menos eficazes, né? Os homens já utilizam de mecanismos mais agressivos. E aí é onde eles acabam conseguindo, infelizmente, chegar, né, ao que eles buscam, né? E eu vou montar como... É um tema muito amplo, eu não posso me alongar muito, né? Eu sei que é horário de almoço, muita gente está aí almoçando e até vendo, mas existem pessoas que estão querendo também, né, descansar a cabecinha um pouquinho de falar de assunto pesado hoje, né? Já tem tanta notícia ruim, a gente falando de depressão, mas é que é necessário, né, gente? Infelizmente, após essa questão do coronavírus, infelizmente a tendência é aumentar, a gente não pode ignorar isso. Então a gente tem que falar sim desse assunto, a gente tem que falar e precisa estar lidando com essa questão também, né? As famílias cometem muitos erros, né? Até tentando ajudar, elas cometem alguns erros, infelizmente, não por intenção, mas elas não sabem como lidar. Então, num outro momento, eu vou estar trabalhando essa questão, eu vou estar colocando para vocês, até mesmo no meu Face, eu fiz um grupo também, né? Se vocês quiserem entrar lá nós estamos trabalhando com essa questão de apoio, acolhimento psicológico online. O nome do grupo é Psicólogas Luciene Pereira, Zélia Norbiato, acolhimento e orientação psicológica online. Se vocês quiserem entrar lá, estejam à vontade, a gente vai estar trabalhando essas questões. E até mesmo aqui, né, Simone? A gente pode estar colocando algumas dicas, algumas coisas para que vocês, enquanto família, enquanto familiares, estejam conseguindo lidar também com essas questões. Porque é um tema muito longo, eu não tenho